Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 11. Faremos a exposição da última sessão de Marcos capítulo 11, dos versos de número 27 até o verso de número 33. Marcos capítulo 11, verso 27 até o verso de número 33, assim diz a palavra do nosso Senhor. Irmãos, escutem com atenção. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos, mais uma vez, rogar ao nosso Senhor pela iluminação de Deus e para que Ele nos use, me use e fale ao coração do seu povo através da sua palavra. Senhor Deus, meu Deus, nosso Senhor, peço-te, Pai, agora que o Senhor me use com ousadia e com intrepidez, Pai, na pregação da Tua palavra nesta noite. Que esta Tua palavra seja exposta, esta breve porção da Tua palavra seja exposta com clareza e que nós possamos, pelo Senhor mesmo, ser instruídos e edificados, Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, que nossas mentes estejam voltadas para a Tua palavra, que nós estejamos aqui, Senhor, não preocupados com coisas fora, mas com a Tua palavra, atentos, com atenção, ouvindo o que o Senhor quer falar a nós nesta noite. Abençoa a Tua igreja, usa-me para o louvor da Tua glória, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto como o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, Ele tem feito coisas realmente maravilhosas e como Ele tem feito e conduzido tudo isto, não é? E nós encontramos o Senhor Jesus Cristo em outras ocasiões se deparando com homens que manifestam a sua insatisfação e a sua indignação contra Cristo, contra o seu ministério, contra o seu ensino, e tantas coisas estes homens fazem para tentar derribar a Cristo. E nós vamos percebendo, à medida que chegarmos para os últimos capítulos, nós passaremos a identificar isto ainda com mais clareza, que cada vez mais há uma intensidade na oposição destes homens a Cristo. Eles odeiam verdadeiramente a Cristo. E eles querem fazer de tudo para minar o Evangelho de Cristo, para minar a sua autoridade, para tentar fazer com que Cristo seja desacreditado dos homens. E nós veremos, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, se deparando com estes homens. Homens que estão ali tentando exercer a sua autoridade e eles vão se opor a Cristo naquele contexto por causa de coisas que Cristo fizera e por causa de coisas que Cristo estava fazendo, inclusive, naquela ocasião. E é interessante que como o Senhor Jesus Cristo vai responder a estes homens. Vai responder com uma pergunta, né? Como nós veremos, coisa que muitas vezes muitas pessoas dizem. Quem responde com pergunta não é resposta, né? Tem gente que não admite esse tipo de coisa. Mas é interessante nós encontrarmos aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele se utilizando deste tipo de argumento para então persuadir aqueles homens que se opunham ao seu ministério.
Nós vimos, meus irmãos, aqui nas últimas exposições, como o Senhor Jesus Cristo, Ele tem se revelado como aquele que está verdadeiramente insatisfeito com a realidade do povo de Deus naqueles dias. Nós vimos que o povo de Deus naqueles dias eram homens hipócritas. E que a hipocrisia ela não estava somente na vida dos homens e mulheres comuns daqueles dias. Nós vimos que a hipocrisia ela também estava na vida dos homens que estavam envolvidos com a religião. Hipocrisia, manipulação, interesses perversos e egoístas que eles desejavam obter coisas através da religião. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar da figueira, vai falar que aquele povo, eles eram como a figueira com tantas folhas bonitas que aparentemente possuía frutos, mas não havia frutos. Isso se evidenciava também na vida religiosa deles no templo. E então o Senhor purifica o templo, manifestando ali a sua ira santa e ao mesmo tempo a compaixão que ele possuía pelas almas perdidas. Nós vimos o Senhor também nos ensinando 2 frutos de uma verdadeira fé sem hipocrisia. E nós vimos que estes frutos podem se revelar numa vida de oração e dependência a Deus, e que uma outra manifestação de uma fé sem hipocrisia era também um coração disposto a perdoar aqueles que pecam contra nós. Uma disposição para perdoar aqueles que pecam contra nós. Um coração que está sendo preparado para quando, ao exortar a pessoa a confessar, ou quando alguém vir até nós confessando os seus pecados e verdadeiramente arrependidos, nós estaremos prontos, sem qualquer tipo de indisposição para perdoar aqueles que pecam contra nós. E nós vimos que isso são evidências de uma fé verdadeira. E nós vimos como isto é fundamental para a nossa vida. Sobretudo para nós que fomos salvos por Cristo. Deus nos perdoou em Cristo, devemos nós perdoar igualmente aqueles que pecam contra nós. E então aqui, meus irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, nos diz o texto, regressando para Jerusalém. Verso 27 nos diz, então regressaram para Jerusalém. E agora o Senhor Jesus Cristo, ele está ali, como nos diz o texto, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e os anciãos. É interessante que eles vão se deparar com Cristo naquela ocasião, e Cristo aqui neste texto nos diz, de Marcos, que ele estava andando pelo templo. E aparecem estes homens, né? Quem eram estes homens aqui? Estes homens, meus irmãos, eles eram membros do Sinédrio naquele dia. O sacerdote, ele inclusive era aquele que era responsável, né, pelas coisas relacionadas ao templo. E ele está ali, de alguma forma, tentando apresentar a autoridade que ele possuía como sacerdote no templo, ao contemplar o Senhor Jesus Cristo fazer algumas coisas sobre as quais nós falaremos um pouco mais à frente, que para eles não era a coisa que deveria Cristo fazer, porque eles julgavam que Cristo não possuía autoridade para isto. Então, havia os sacerdotes, né? São aqueles que estão ali, eles são responsáveis por tudo aquilo. Eles talvez estavam até insatisfeitos, né? Nós veremos com tudo que Cristo fez, né? Ao botar os cambistas para longe e tudo. E eles, de alguma forma, eram favorecidos com todo aquele comércio que era feito ali. Mas não somente os sacerdotes, eles estavam indo ao Senhor Jesus Cristo. Também os escribas. Os escribas eram aqueles homens versados na lei. Eles eram os doutores da lei, geralmente eram fariseus. E eles eram aqueles que tinham conhecimento da lei de Deus, e eles eram aqueles que eram responsáveis, inclusive, pelo ensino. Responsabilidade tamanha. Membros também do Sinédrio. E além deles, o texto nos diz que havia também os anciãos, chefes de tribos. Homens que eram eleitos para assumir aquela responsabilidade e que eles tinham de ser aqueles homens sábios e experimentados para orientar
as tribos, os clãs ali naqueles dias. E eles eram eleitos para isto, pelas pessoas, para assumir aquela responsabilidade. E eles eram considerados como membros leigos do Sinédrio. E, meus irmãos, estes homens são eles que vão ao encontro de Cristo. E provavelmente eles foram enviados pelos maiorais no Sinédrio para justamente se voltar contra Cristo e questioná-lo. Se você se recordar de outra ocasião, de algo que aconteceu anteriormente, você vai se lembrar do caso de João Batista, que é mencionado aqui. Algo semelhante nós encontramos acontecendo com ele, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 19, nós encontraremos as seguintes palavras. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Foram enviados por alguém. E então ele vai dizer: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Eles haviam sido enviados. E perguntaram-lhe, não é, algumas coisas mais à frente aqui, acerca do ministério de João Batista. Então vejam que eles eram homens que estavam envolvidos e era a responsabilidade deles mesmo supervisionar aquelas questões relacionadas ao templo, ao ensino público e a questões desta natureza. Mas eles vão aqui de encontro ao próprio Senhor Jesus Cristo. Um homem que certamente é muito conhecido naqueles dias. Mas é interessante, meus irmãos, que o texto aqui diz que Cristo ele estava andando, né, pelo templo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a passagem paralela, que nós leremos domingo que vem, de Lucas capítulo 20, nós encontraremos o que é que Cristo estava fazendo ali. Cristo não estava simplesmente andando no templo, como se estivesse passeando por ele. Lucas capítulo 20 nos diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas juntamente com os anciãos. Então notem, Cristo ele estava andando pelo templo, sim, mas não estava ali fazendo um passeio. Cristo ele estava pregando. Cristo ele estava evangelizando. Então notem que isto aqui é mais uma das razões, ou uma das coisas que serão mencionadas abaixo, que eles estão se opondo a Cristo. Então, vejamos, meus irmãos, que Cristo, ele, naqueles últimos dias da sua vida, são a semana da paixão de Cristo. Aqui, meus irmãos, é a terça-feira que Cristo está aqui, caminhando para o dia em que ele será crucificado. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo se empenhando a pregar, se empenhando a ensinar. E nós encontramos essa disposição do coração de Cristo desde o início do seu ministério. Em vários momentos, nós encontramos Cristo se utilizando de ocasiões verdadeiramente oportunas, de momentos realmente especiais, para falar ao coração daqueles que precisavam ouvir a pregação da palavra. E vejam, meus irmãos, ele fala sobre o reino de Deus, Cristo. Ele fala sobre o Evangelho. Evangelho, meus irmãos, este que é Ele mesmo. O dia da sua morte se aproxima. Ele tem de pregar esta palavra. Foi para isto, inclusive, que ele fora enviado.
todo momento para Cristo é momento oportuno para fazer isto. Isto mostra, meus irmãos, o coração de Cristo realmente cheio de misericórdia para com o pecador. Com aqueles que estavam ali, que não estavam, muitos deles talvez, da multidão que o ouvia e daqueles que eram indiferentes a Cristo, ele não estava nem um pouco preocupado com isto. Ele queria simplesmente anunciar a palavra. Este coração de Cristo, meus irmãos, disposto a anunciar a palavra, o único meio através do qual os homens podem verdadeiramente encontrar salvação, deveria ser a disposição dos nossos corações, de todos nós que fomos salvos por Cristo. Deveria ser a nossa disposição. Deveria ser, sobretudo, e ainda de modo mais especial, daqueles que proclamam o Evangelho. Daqueles que abrem a boca e dizem que são pastores da Igreja de Cristo. Daqueles que abrem a boca e dizem que são ministros do Evangelho de Cristo. Mas como podem ser ministros do Evangelho de Cristo sem anunciar o Evangelho de Cristo? Como podem? Como pode ser chamado de ministro da palavra se não é alguém interessado em verdadeiramente proclamar a palavra? Como pode ser chamado de ministro da palavra se não é alguém que está interessado em se debruçar sobre a Escritura, para da Escritura, então, extrair a verdade de Deus, expondo para o povo de Deus, domingo após domingo, e em todas as ocasiões que o Senhor conceder a ocasião? É estranho você encontrar um pastor, e deveria ser estranho, que não faz isto. Que tem a sua responsabilidade, é o seu dever, por vocação. Recebe por isto também. E então, não proclamar a palavra. Há muitos por aí que tentam ter vários pastores auxiliares e seminaristas e toda a oportunidade que ele tem para dar a ocasião para outra pessoa pregar, para ele ficar sentado. Não porque ele simplesmente quer ouvir a palavra e ser edificado, mas simplesmente por preguiça, simplesmente por negligência, simplesmente porque não quer se debruçar e extrair a palavra, simplesmente porque não quer encarar o desafio, que é difícil, meus irmãos, de pegar o texto, analisar o texto, organizar o sermão, pensar em como expor, aplicar, botar a cara, a tapa, expondo a verdade sem temer a ninguém. Muitos não querem passar por isto. Muitos não querem enfrentar isto. Querem os benefícios do ministério pastoral. Querem a honra do ministério pastoral. Querem ser honrados e respeitados pelos outros. Querem, no final do mês, o dinheiro na sua conta. Mas e quanto a assumir verdadeiramente as suas responsabilidades? E, lamentavelmente, isso acontece em muitas igrejas presbiterianas. De pastores que, no mês, pregam 2 vezes por mês. Como assim? E todas as outras oportunidades que tem para ensino, ele vai tentar fazer com que outras pessoas assumam isto. E ele não faz isto, ele não ensina, ele não visita, ele não acompanha, ele não conversa, ele não se envolve, ele não pega na mão de ninguém, ele não faz nada, ele é distante. Ele é alguém que não está disposto a servir a Igreja de Cristo. Deveríamos ser como Cristo. Os pastores deveriam ser como Cristo. Nós olhamos para a vida de homens no passado, constrange. Você vê João Calvino, pregava todo dia, meu amigo. Todos os dias ele pregava. Sermões. Domingo, pregava de novo. Estava lá dedicando-se. Um homem num contexto difícil, que não tinha todo o conforto que muitos pastores têm hoje. Que não tinha a facilidade que você tem de pegar um Logos, um software de preparação de sermões e tudo mais no computador, que em segundos você consegue escrever e fazer tanta coisa. Mas um homem que se debruçava tanto em questões públicas e particulares do ministério pastoral. Sem desculpas. Um homem cheio de mazelas, inclusive. Doente e muito. Cheio de fragilidades. Vários problemas. Tímido, frágil, fraco, mas que subia no púlpito e anunciava a palavra. Isto é o que somos chamados para fazer. Este deve ser algo que deve ser encontrado em todo pastor. E é isso que
vocês devem esperar de um pastor também. E esta também é uma responsabilidade de todo crente. Veja, eu não estou falando que você deve vir ao púlpito e proclamar a palavra aqui. Nem todos são chamados para isto. Mas você é chamado a testemunhar desta palavra. E falar dela. Sem medo. Como Cristo não tinha medo daqueles homens. Ele não temia quem estava ao seu redor. Ele não temia os maiorais daqueles dias. Ele não temia os homens do Sinédrio. Ele não temia a qualquer homem envolvido com a política daqueles dias que poderia, de alguma forma, tirar a sua própria vida. Essa deveria ser a nossa postura, meus irmãos, em todas as ocasiões. E para você fazer isto, basta você ter a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração e então encontrar alguém que não conhece a Cristo. E no meio de uma conversa que pode começar despretensiosa, você não precisa de necessariamente chegar assim, olha, você precisa de Cristo. Não tem necessidade de chegar assim. Você pode chegar e conversar sobre coisas comuns para você e ele, da vida. E então começa a conversa. E você vai, e quando você menos espera, ou você provoca esse gancho ou surge um gancho. Você diz assim, opa, aqui agora eu vou conseguir falar sobre a palavra de Deus. E você fala. Meus irmãos, os homens podem ser redimidos por Cristo quando você conduz essas pessoas a Cristo. E é Cristo que tem que conduzir. Você tem que falar que realmente ela precisa de Cristo e que ela tem que correr para Cristo. E você não precisa de elaboração para isto. Você não precisa de um esboço elaborado para isto. Você não precisa na hora abrir Berkhoff, Bavinck, homens, teólogos sistemáticos, uma obra... Não. Basta você expor o Evangelho puro e simples. Na sua linguagem mais simples. Porque a operação do Espírito Santo se dá através disto. Não é através da retórica oratória, da habilidade daquele que proclama. Não depende de nós, necessariamente, como se fosse o esforço nosso que fizesse com que os homens sejam redimidos. É o Senhor se utilizar a sua palavra e Ele pode se utilizar de você, a pessoa mais simples da igreja. É Ele quem faz a sua obra. Mas para isto, nós temos de proclamar. Para isto nós temos de falar. E era isto que Cristo fazia. Isto revela se o seu coração é um coração verdadeiramente cheio de misericórdia e compaixão para com o perdido. Você vai fazer isto nas ocasiões em que forem oportunas para isto. Cristo fizera isto neste momento. Ele anuncia a palavra, mas aqueles homens vão até Cristo. Eles percebem aquele alvoroço todo que está acontecendo. E então eles vão perguntar algo a Cristo. E lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu a autoridade para o fazeres? Notem, eles querem saber quais são as credenciais de Cristo. Quais são, Cristo, as tuas credenciais? Quem foi que autorizou que você fizesse o que está fazendo? Perguntaram algo semelhante a João Batista. Quem te deu autoridade para fazer o que estás fazendo? Nós vemos mais à frente, então. Foi o Senhor quem enviou a João Batista. A autoridade vem de Deus para que ele fizesse o que fizesse. Além disso, ele era da linhagem também, daqueles que poderiam assumir aqueles papéis naqueles dias. Mas a autoridade vinha do Senhor. Estes homens, então, meus irmãos, eles querem agora, com bastante inveja no coração, como veremos mais à frente. É a razão, então, de se voltarem também contra Cristo para tirarem a sua vida, era por inveja. E estes homens querem minar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar fazer, então, com que ele seja desacreditado, para que ele não seja considerado por essas pessoas. Colocaram ele em descrédito, né, naquele momento. E é isto que realmente fazem aqueles que odeiam a Cristo e o seu Evangelho. Isto acontecia na vida do apóstolo Paulo, posteriormente nós encontramos isto. Os homens chamados os mestres da lei, né, aqueles que se opunham a Cristo e a Paulo naqueles dias, eles vão olhar para o ministério de Paulo e eles não vão aprovar aquilo. E eles começam então a tentar minar a autoridade apostólica de Paulo, dizendo, olha,
ele é um apóstolo de segunda categoria. Ele não é tão importante como os outros apóstolos assim. Ele é um falso apóstolo. E por que razão eles fazem isso? Porque eles sabem que se minasse a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, a sua pregação seria colocada em descrédito, lançada fora. Paulo então vai dizer, escrevendo aos Gálatas, Paulo, apóstolo de Cristo, chamado por Cristo. Por que ele vai falar isso? Ele vai dizer assim, foi o Senhor que me chamou. Ele que me constituiu apóstolo de Cristo. Ele que me deu autoridade para fazer tal coisa. Mas eles queriam minar isto. E da mesma forma, estes homens perversos estavam fazendo aqui anteriormente com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eles perguntam a ele, ali, naquele contexto, o quem te deu tal autoridade para o fazeres? Para que ele fizesse tais coisas. Né? E Cristo vai dizer, né, no versículo 29, respondeu-lhes, Jesus lhes respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me. Eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Que coisas Cristo está falando, né? Porque, provavelmente, meus irmãos, os estudiosos vão olhar para esta passagem e dirão, provavelmente esses homens estão se referindo aos últimos acontecimentos dos últimos dias. A entrada triunfal de Cristo e aquilo tudo que aconteceu naquela ocasião. Estão se referindo a Cristo no templo, na purificação do templo, expulsão dos cambistas e das ações de Cristo ali voltadas contra tantas coisas que estavam relacionadas a eles naquele contexto. Eles olham para aquilo e não ficam satisfeitos com aquilo, mas também o ensino de Cristo, que lançava em descrédito eles, que expunha a hipocrisia deles. Eles estavam grandemente preocupados com a própria reputação deles também naquele momento. Então, este homem está destruindo tudo aquilo que nós construímos. Este homem está se voltando contra tudo aquilo que nós ensinamos. Temos de tirar este homem do nosso caminho. Então, eles não têm temor aqui neste momento de desafiar o próprio Senhor Jesus Cristo publicamente. Mas é interessante como o que Cristo faz. Cristo não pega assim, diz assim, lança uma resposta de cara. Não. Ele vai responder com uma pergunta. Né? Ele vai argumentar desta forma. Essa é a lógica de Cristo naquele momento. Ele vai persuadir. Ele vai fazendo a pergunta, meus irmãos. Ele vai tentar fazer com que o coração daqueles homens seja descortinado. O coração pode talvez não ser descortinado diante dos olhos de todos, mas diante da consciência e os olhos da consciência deles, sim. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que é importante, são perguntas, e tem perguntas que são importantes. Né? Para revelar o coração das pessoas, para revelar o meu, o teu coração, e Cristo estava querendo fazer isso naquele momento. Ele queria que eles confessassem algo com a própria boca deles. Como Cristo, como o próprio Deus, né? Lá no princípio, com Adão e Eva, perguntando coisas para eles como se Cristo não soubesse. Cristo queria que eles abrissem a boca e confessassem sinceramente aquilo que haviam feito. Expusessem, então, o próprio coração deles. Ele, então, se volta para estes homens para que o coração deles seja exposto, mas também para lançá-los como pessoas que devem reconhecer quem é Cristo e que eles devem ficar no seu lugar. Eles devem se recolher à própria insignificância deles. Cristo, com esta resposta em pergunta, meus irmãos, vai colocar esses homens no devido lugar deles. Mas é interessante a pergunta de Cristo, porque o que é que Cristo diz? Vejam, o texto nos diz que Jesus respondeu, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E vejam, como mencionei, Cristo realmente poderia dizer, olha, eu possuo autoridade, viu?
Ele não fez isto. Mas ele poderia dizer. Ele poderia mencionar, por exemplo, e ele poderia falar o que nós encontramos em Mateus 18:18. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia dizer algo desta natureza. Quando Mateus 18:18 nos diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele poderia dizer assim: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e vocês devem se sujeitar a esta autoridade. É o que diz, na verdade, em Mateus 28:18, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Poderia ter dito isto. E então, argumentar com eles, provando a eles do Antigo ao Novo Testamento que ele é alguém que reina e que toda a autoridade realmente lhe foi dada. Ele poderia dizer aquilo que nós encontramos também ainda na Escritura, no Evangelho de João. João, capítulo de número 12, verso de número 49. O que diz João, capítulo 12, verso 49? Diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O Pai. Ele que tem feito isto. Ele que me enviou. Ele que prescreveu. O que dizer, o que anunciar. Foi isto. Esta é a autoridade. Deus me deu esta autoridade. Deus, o Pai, me deu esta autoridade. Mas Cristo não faz isto. Ele pergunta. Ele faz uma pergunta a estes homens. Verso 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Ele diz. Respondei, me digam. De onde era o batismo de João? Que João ele está falando aqui, meus irmãos? João Batista. O que é que esta pergunta pode revelar? Veja, uma pergunta que coloca aqueles homens contra a parede. Aqueles homens realmente se veem numa posição desconfortável. Eles, inclusive, vão começar então, como nos diz o verso 31, não é? E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Verso 32. Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então, notem que eles se reúnem e vão pensar. Porque vejam, meus irmãos, o que poderia acontecer aqui? Se eles dissessem assim: olha, o batismo de João era do céu. Dos céus veio a autoridade dele. De Deus, o Pai. Isto, então, faria com que eles reconhecessem publicamente também Cristo e a autoridade de Cristo. Porque sobre quem João Batista falava? Veja, quando se refere ao batismo, está envolvendo ali, inclusive, a própria pregação de João Batista. O seu testemunho. Chamava os homens ao arrependimento. E ele falava: após mim vem alguém que é maior do que eu e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Mas nós encontramos ainda também ele anunciando outra coisa muito gloriosa em João, capítulo número 1, verso de número 29. João, capítulo 1, verso de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos, meus irmãos, nas outras exposições que fizemos, João Batista ele era o precursor de Cristo. Ele foi chamado para falar sobre Cristo. Ele foi chamado para preparar os caminhos para que o Senhor viesse, o Redentor, o bendito Salvador. E então, se eles dissessem: olha, era do céu João Batista, então, opa, por que não reconhecem a mim e ao meu ensino e ao meu ministério?
Eles pensam, opa, não é isso que nós queremos não. Mas se nós falarmos que não é do céu, também entraremos num outro problema. Por que razão? Porque, meus irmãos, naqueles dias, João Batista, ainda que estivesse morto, a sua fama foi muito grande. O texto nos diz, inclusive, que o povo considerava João Batista como um profeta. E ele fora realmente um profeta. E é interessante que se eles dissessem, olha, não é do céu. Ou seja, não vem do Pai. Não reconhecemos o ministério de João Batista. O povo poderia se voltar contra eles para feri-los. E sobretudo aqueles que talvez eram peregrinos, né, que estavam por ali, vinham ali para aquela região. Meus irmãos, naquele contexto tinha muita gente ali. Eles seriam reprovados. Os homens se voltariam contra eles. Percebam aqui então que na malícia deles, meus irmãos, e no pensamento deles, eles não estão em nenhuma ocasião considerando a verdade. Eles não pensam, mas será que João Batista era do Pai mesmo? Vamos refletir sobre isso. Não. Eles só revelam temor. Eles revelam um temor indevido. Eles não querem reconhecer a verdade de que João Batista tinha autoridade e que Cristo, portanto, possui igualmente autoridade, mas também temiam aos homens. Eles não queriam ser desconsiderados, desprezados e rejeitados pelo povo. Isso revela, inclusive, um coração estranho, né? Em várias ocasiões o coração deles é estranho, mas um temor indevido, né, aos homens. Eles não queriam ser rejeitados. Eles não queriam ser desconsiderados. É isso que o temor de homens realmente é assim que se revela, né? Você vai desejar ser aceito e você teme não ser aceito e também teme ser rejeitado pelos outros. Por essa razão, você faz algumas coisas ou deixa de fazer. Então, eles preferem cerrar os lábios. Eu não vou falar nada. Eles não estão ali em favor da verdade. Eles poderiam dizer assim, eles seriam sinceros. Como o próximo verso vai revelar a mentira deles. Verso 33 vai dizer, então responderam a Jesus, não sabemos. Jesus, então, diante daquelas palavras deles, tá bom. Jesus diz. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus simplesmente não vai responder a eles. Mas eles dizem, não sabemos. Mentira. Eles sabiam. Não reconheciam, mas sabiam. Eles simplesmente poderiam dizer, não queremos responder. Pronto, foram honestos. Mas não sabemos. Temor de reconhecer tais coisas ali publicamente. Eles não querem reconhecer a autoridade de Cristo. E, meus irmãos, como nós sabemos, Cristo, ele possuía e possui toda a autoridade para fazer tudo aquilo que ele fizera no passado, para fazer tudo aquilo que ele faz hoje em nossas vidas, através do seu ministério profético, sacerdotal e real. Cristo, ele possui toda a autoridade sobre nossas vidas e que deveria ser reconhecido por aqueles homens. E vejam, meus irmãos, nós deveríamos realmente pensar sobre isto, né? E passar a considerar as implicações disto. Se Cristo ele possui toda a autoridade, e se Cristo hoje ainda exerce isto, e através de que ele faz, nós poderíamos perguntar, não é? Através de que Cristo revela a sua autoridade sobre as nossas vidas? Ou através de que meio o Senhor Jesus Cristo ele fala hoje através de nós e que nos obriga e que deveria nos conduzir a nos sujeitarmos a Ele. Meus irmãos, é em todas as ocasiões, no mundo que Cristo governa, nós podemos pensar aqui, de modo mais particular, quando ouvimos Cristo falar no seu ofício profético através da sua palavra. Meus irmãos, Cristo ele fala hoje.
E muitas vezes nós podemos ser como aquele povo no passado de Deus, rebelde contra o Senhor. Quando deveríamos, na verdade, nos sujeitar à sua autoridade. Vejam, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele reina, fala e governa através daqueles que Ele constituiu na igreja como liderança na igreja. Cristo, Ele reina, Ele levantou homens no meio do povo de Deus para governar a igreja e é Ele quem exerce este governo através destes. E nós deveríamos olhar para isto e entender: eu devo me sujeitar àqueles que são autoridades na igreja de Cristo, em qualquer lugar, a quem o Senhor conferiu autoridade, porque foi o Senhor quem deu autoridade a eles. Porque vejam, meus irmãos, a autoridade que alguém possui em qualquer contexto, seja qual for, na família, na igreja, no Estado, foi Deus quem deu. E não é uma autoridade inerente, como se nós nascêssemos como pessoas que devem ser consideradas como autoridade. É uma autoridade derivada de Deus que dá aos homens. Então, nós devemos nos sujeitar a isto porque é Cristo quem exerce sobre nossas vidas essa autoridade. A não ser que estes que exercem a autoridade estejam indo contra a palavra. Diremos então como o povo, como encontramos em Atos, cabe a nós obedecer a Deus e não a homens. Nós nos sujeitaremos a Deus e não aos homens. E não importa quem ele seja. Você pode tratar com esta pessoa com todo o respeito e olhar para ela e dizer: eu respeito demais. Sendo um pastor, por exemplo, um presbítero, um diácono, um líder, e você dizer assim: eu respeito, mas eu devo me sujeitar à palavra. A palavra de Deus que é a autoridade na minha vida. Então nós nos sujeitaremos àqueles que estão em conformidade com a vontade do Senhor. Então, enquanto a vontade do Senhor estiver sendo feita, nós nos sujeitaremos. Mas vejam outro modo, através do qual também o Senhor ele revela a sua autoridade e a vontade dele para nossas vidas, e nós somos chamados a reconhecer isto. É através também daqueles que, assumindo na igreja, vamos pensar de modo particular, o ensino ou a proclamação da palavra de modo fiel a Deus. Porque nós entendemos, segundo a nossa fé, quando a palavra de Deus é proclamada com fidelidade, com a verdade de Deus ela é anunciada com pureza, é o próprio Deus falando. E podemos dizer, é Cristo falando através da sua palavra. E nós devemos o quê? Não somente saber desta realidade, nós devemos nos sujeitar a isto e devemos obedecer a isto. Então, meus irmãos, quando nós estamos publicamente diante da igreja do Senhor, escutamos a palavra ser lida, escutamos a palavra de Deus ser proclamada, nós devemos ter em mente esta realidade. Não se trata de uma autoridade inerente do pastor Rafael, do pastor Isaías, do pastor Paulo Miguel, do pastor fulano de tal. Não se trata de uma autoridade inerente a nós, mas de algo que o Senhor nos concedeu e que Ele, através de nós, é que conduz todas estas coisas. Somos chamados por Deus para isto. Aqueles que vão analisar, inclusive, as nossas credenciais para tais coisas, né? Que muitas pessoas podem pensar assim, mas eu não vou me sujeitar a fulano de tal, porque, afinal de contas, ele não parece possuir as credenciais que eu imagino que ele deveria possuir. E algumas pessoas fazem isto. Em algumas igrejas por aí, lamentavelmente dizem, não, eu quero um pastor que tenha mestrado e doutorado. Aí é pastor. Eu só quero me sujeitar a alguém que... Não, ele tem que ter 30 anos de ministério pastoral. Se não tiver 30 anos de ministério pastoral, um mestrado e um doutorado, nem escuto. Daí para trás, é só ladeira abaixo. Não dou atenção, não. Pô, mas espera aí. Quem é que faz de mim um pastor? Quem é que concede aos homens que assumem o ministério pastoral
a autoridade e a liberdade para fazer tais coisas? É o próprio Senhor. Não é o meu seminário. Não é o meu mestrado. Não é o meu doutorado. Não são 20, 30 anos de ministério pastoral. É Deus quem dá isso. É o Senhor quem vocaciona homens neste mundo. É o Senhor quem prepara estes homens para isto. E se utiliza do seminário para isto, um meio fundamental para a preparação, né? E fazer de alguém teólogo. Mas não necessariamente um pastor. Você pode entrar no seminário e sair como um teólogo, mas não necessariamente um pastor de igreja. Você pode ser um teólogo e não ser um pastor, mas todo pastor é também um teólogo. Mas o seminário não forma pastores, forma teólogos. A maioria dos seminários hoje, você vai encontrar pessoas que saem simplesmente engessadas com a teologia, mas não tem nenhum tipo de implicação ou extrair algum tipo de verdade sábia da palavra de Deus para a instrução da igreja. E a maioria dos casos. E nós saímos assim mesmo. E muitas vezes o que vai nos lapidar, vai nos preparar, vai nos melhorar, vai nos aperfeiçoar é a igreja de Cristo mesmo. É a lida com a igreja, é o envolvimento com a igreja, é o ensino da igreja, é a visita, é o aconselhamento, é a conversa, é o contato, é o encostar, é mexer com as ovelhas, é ter cheiro de ovelha. É isto que vai nos aperfeiçoar em muitos momentos para o ministério pastoral. Mas o Senhor nos chama. A igreja do Senhor reconhece e ordena. Então, aqueles que são ordenados por Deus, pelo presbitério, em posição de mãos, são aqueles que são chamados por Deus e que têm por Ele autoridade para, inclusive, exercer o ensino e pregar a palavra de Deus. E aqueles que escutam devem se sujeitar a isto, mas se sujeitando a Cristo. Se Cristo estiver sendo proclamado, se a verdade de Deus estiver sendo anunciada. Mas qual a sua postura diante destas coisas? Você age como aqueles homens naqueles dias que não querem reconhecer isto? Ou você se sujeita a Cristo? Porque quando você se sujeita a um ministério fiel, e a palavra de Deus fielmente ensinada e aplicada em todas as circunstâncias da Igreja de Cristo e fora dela, você estará se sujeitando à autoridade de Cristo. Se voltar contra a Igreja de Cristo, se voltar contra aqueles que foram chamados por Cristo para liderar a Igreja e que lideram a Igreja no temor do Senhor, segundo a palavra de Deus, não é se rebelar contra o pastor simplesmente. É se rebelar contra o próprio Senhor da igreja. E é lamentável quando nós encontramos em vários contextos de homens que se dedicam ao ministério da palavra fielmente, de homens que se empenham em pastorear a igreja de Cristo, mesmo em falhas. Falho é pecador. Não esperem que vocês vão encontrar, e já viram falhas minhas e verão falhas minhas aqui. Não há perfeição. Mas o Senhor chama homens e enquanto eles permanecerem fiéis à palavra, nós devemos seguir a Cristo através do ensino destes homens. Mas muitos, ainda quando muitos agem assim, o seu coração totalmente indisposto a se sujeitar a Cristo, eles se rebelam contra tais homens. E fazem de todas as formas para maliciosamente minar a sua autoridade. Minar a sua autoridade. Lançando em descrédito, com conversas, com palavras, com coisas paralelas, por trás, enfim, de várias formas, fazendo com que... O que está fazendo? Quando eu ajo assim, quando o ministério fiel é feito, eu estou me rebelando contra o Senhor. Não é contra o pastor. Não é contra aqueles que assumem a autoridade na igreja. Não é contra o presbítero. Não é contra o diácono. Mas contra Cristo, Senhor da igreja. Então, meus irmãos, nós podemos muitas vezes agir
como os sacerdotes, como os escribas e anciãos naquele contexto. E Cristo diz assim: eu não vou responder para vocês, que a própria consciência de vocês acuse vocês. Porque vocês sabem que eu tenho toda a autoridade. Ele deixa então para que eles possam refletir sobre tais coisas. Ele poderia ter falado com toda clareza, como falei anteriormente, mas ele não faz. Aqueles homens certamente sabiam de tais coisas e nós somos aqueles que também sabem. Quando nos voltamos contra tudo aquilo que é de Deus, a nossa própria consciência, precisa ninguém dizer nada, nos acusará de que nós estamos em falta com Deus e com a sua vontade. O que é que isso deve nos conduzir a fazer? Isso deve nos conduzir, meus irmãos, a correr para Cristo. Eu falo com frequência, né? Aqueles que não conhecem a Cristo devem correr para Cristo. Devem abraçar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É somente em Cristo que você encontrará salvação. Eu não vou falar sobre os benefícios da obra de Cristo, a parte de Cristo. Eu vou falar sobre Cristo, em quem e através de quem os homens encontrarão todos os benefícios da salvação. É somente nele, não há outro. Mas nós, todos os dias, meus irmãos, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa falta de sujeição a Cristo, por causa da nossa falta de disposição a nos sujeitarmos à vontade do Senhor para as nossas vidas, devemos ser chamados, igualmente, a todos os dias correr para Cristo. Como nós precisamos dele. Confessando, inclusive, a Deus, o Pai, em Cristo, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa falta de submissão a Deus, a nossa falta de submissão à sua vontade, a nossa rebelião, a nossa incredulidade, a todo aquilo de tão ruim que há em nós, meus irmãos. Nós não queremos nos sujeitar a Cristo. Como temos de subjugar este nosso coração? Como temos de mortificar este pecado que se inflama e que se manifesta muitas vezes na minha e na sua vida. Você deve conhecer o seu coração, você deve identificar tais coisas e refletir e procurar pensar em que contexto, em que coisas eu não tenho me sujeitado à autoridade de Cristo. Então, ao identificar isto na sua vida, corra para Deus, confesse seu pecado e nele você encontrará perdão. É somente nele. Para nós redimidos, eu estou falando de crentes, todos nós, sujeitemos-nos, meus irmãos, a Cristo. Ele sabe como faz todas as coisas. Ele governa sabiamente o mundo. Ele governa sabiamente a sua igreja. Ele cuida de nós. Nós podemos confiar em Cristo. Ele reina. Ele deve reinar na minha e na sua vida. Que a nossa sujeição a Cristo seja uma sujeição em alegria, com toda alegria no nosso coração, a sua vontade para as nossas vidas. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Ó Deus, nosso Senhor, nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nossos corações são indispostos, Pai, a se sujeitar à Tua vontade, à Tua palavra, a Cristo. Ó Deus, como somos indispostos, Pai, a fazer isto tantas vezes. Eu, como pastor, muitas vezes sou
Estou indisposto a submeter a Cristo e a sua vontade e a sua autoridade que Ele tem sobre a minha vida. E muitas vezes a igreja também. Ó Pai, dá-nos a graça, Senhor, para que nos sujeitemos à Tua palavra. Para que nos sujeitemos, Pai, à autoridade de Cristo. E que vivamos, ó Deus, em obediência, guardando os seus mandamentos, vivendo de um modo agradável, vivendo de modo digno do Teu Evangelho, Pai. Ó Deus, conduze-nos para Cristo, Pai. Sempre. Como precisamos dele, em toda a nossa caminhada, precisamos de Cristo. O tempo inteiro. Precisamos viver em obediência a Ele. Dá-nos a graça, Pai, para que assim caminhemos. E, ó Deus, perdoa-nos por todas as vezes que não vivemos de um modo agradável ao Senhor. Por todas as vezes que nós não glorificamos o Teu nome numa vida de piedade, em sujeição ao nosso Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. É o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.